Vamos à nossa segunda aula de hoje, agora com ciências. Hoje nós iremos realizar as atividades da página 6 a 8, tá bom? Na aula anterior nós falamos sobre o som. Nós vimos que os sons são vibrações que se propagam pelo ar, pela água e por alguns sólidos, certo? Então, a todo momento nós temos as ondas sonoras ao nosso redor. Então, à medida que essas ondas se propagam, elas vão ficando mais longe, fica mais difícil para nós ouvirmos os sons. É por isso que temos um pouco mais de dificuldade para ouvir os sons distantes. Na aula de hoje nós iremos ver esses meios de propagação dos sons. Vamos lá? Acompanhe aqui comigo a leitura da página 6, na onda do som. Você já jogou uma pedra em um lago? O que ocorre na superfície da água? Observe a imagem ao lado. Aqui nós temos a imagem da água, né? A pedra foi jogada aqui e ao redor foram se formando as ondas, né? Provocaram vibrações que formaram ondas. Algo semelhante acontece com as vibrações dos sons. Elas também formam ondas que se espalham. Entretanto, diferentemente das ondas produzidas no lago, que se movem para cima e para baixo, as ondas do som se movem para frente e para trás como uma mola. Aqui nós temos aqui um desenho explicando como que acontece a vibrações do som. Quando a mola é puxada para frente e para trás, cria-se uma onda que viaja pela mola. Então, se vocês pegarem uma mola e fazerem essas experiências, vocês irão perceber que ao movimentarem as molas, cria-se uma certa vibrações aqui entre as molas. Vamos continuar. Esse espalhamento é chamado de propagação. Tá? O que é uma propagação? Propagação é a transmissão de energia das ondas sonoras em meio a líquidos, como água, gasosos, como ar, e sólido, como a madeira. Por exemplo, ao movimentar as cordas de um violão, elas vibram e a energia dessa vibração se propaga, quer dizer, espalha pelas partículas do ar. Nós temos aqui a ilustração mostrando como acontece essa vibração. A vibração das cordas do violão se espalham pelo ar, que também vibra, levando o som até as orelhas de outra criança. Então aqui ela tocou, o som entrou em contato com o ar, que produziu vibrações até chegar às orelhas de outra criança. Então, a partir daí dessas vibrações é que se tornou possível ouvir o som. Vou mostrar aqui para vocês o nosso processo de audição. Como que nós ouvimos os sons. Aqui nós temos aqui um rádio, né? Tocando uma música. Então, as ondas sonoras, elas entram, são captadas, né, pelas nossas orelhas externas, atingem, né, uma membrana chamada tímpano, que produz vibrações. Então, elas produzem uma vibração e atinge também 3 pequenos ossos que se movimentam suavemente. Aqui na ilustração 4, as vibrações dos pequenos ossos passam por um líquido que fica dentro de um órgão em formato de espiral, aqui. Esse líquido se move e estimula nervos que levam informações ao cérebro. O cérebro interpreta as informações das vibrações como sons, certo? Aqui na página 7, nós temos aqui quais são os meios de propagação do som. Vamos ver? O som se propaga de maneiras diferentes em cada tipo de meio. Temos aqui o primeiro exemplo pela água, onde fala que os golfinhos eles se comunicam
É através de som que se propagam pela água através das vibrações. Também o som se propaga através de sólidos, como madeira e o metal. Nós temos aqui uma curiosidade bastante importante. Se encostarmos o ouvido em um chão de madeira, podemos escutar os passos de uma pessoa antes dela chegar. Isso acontece por causa das vibrações do som que se propagam através da madeira. Vamos ver aqui nesse outro espaço sobre o som no espaço sideral. Vamos ler? No espaço sideral, entre os planetas e as estrelas, como se trata de um espaço vazio, onde não existe ar ou outras partículas, as vibrações do som não se propagam. Então, nós não temos som no espaço sideral. Os sinais sonoros emitidos no espaço não se propagam, ou seja, não podem ser ouvidos, tá bom? Logo aqui abaixo nós temos uma curiosidade bastante importante, bem interessante. Vamos ler? Você sabia? As ondas sonoras são muito, mas muito rápidas e em um segundo elas viajam cerca de 340 metros pelo ar. Mas será que existe algo ainda mais rápido que o som? Existe sim, a luz. Você já reparou que durante uma tempestade vemos um relâmpago antes de escutarmos o som do trovão? Isso acontece porque a luz se propaga cerca de 1 milhão de vezes mais rápido que o som. Vocês sabiam disso? Bastante interessante, né? Da próxima vez que você vir um relâmpago, conte quantos segundos leva para ouvir o trovão e, em seguida, multiplique esse tempo por 340, que é a quantidade de metros que o som percorre em um segundo. Assim, você saberá a distância do raio em metros aproximadamente. Por exemplo, se o som do trovão demorar 3 segundos, o raio caiu a mais ou menos 1000 metros de onde você está. Na nossa aula virtual, na nossa sala virtual, nós iremos falar mais sobre esse fenômeno natural, tá bom? Espero vocês!